professor. Perdão. Desculpa mesmo. Não, tranquilo. Ah, A é. gente estava falando, deixa o pessoal ir entrando, tem 5 pessoas, já já o pessoal entra de novo, a gente retoma, né? Mas você... Travou de novo? Colocou para carregar, Carlos? Ok. Colocou, né? Pronto. Deixa as pessoas irem entrando para a gente poder retomar o nosso diálogo, né? Mas esse livro aqui é espetacular, viu? E, além de tudo, é muito bem humorado. Como o Eco vai fazendo a análise da cultura, a análise da ciência e tudo mais, mas sempre com um bom humor, que é típico dos melhores textos de Humberto Eco. Isso aqui foram textos que ele publicou na grande imprensa, então tem uma grande vantagem ainda por cima. É a acessibilidade. Como era para o grande público, ele conseguiu digerir a complexidade das teorias, das reflexões dele para um grande público. Ou seja, ele mantém a profundidade, mas com a linguagem muito mais clara. E você vê, pelo menos, eu achei a linguagem do Carl Sagan nesse livro uma linguagem simples, sabe? Não é uma Demais. linguagem rebuscada, não é uma linguagem Não, rebuscada. Ele traz exemplos acessíveis para as pessoas, certo? De maneira simples. Então, assim, é, eu achei muito interessante. foi ótimo. Continuando, eu acho que eu estava falando, sim, justamente sobre aquilo que o senhor tinha falado. Que no caso, o Newton, depois que ele fez as descobertas lá sobre a física clássica, a física newtoniana, de fato, certo? É, Não é que não é necessariamente, primeiro, que ele não estava errado, de fato, e nem que ele foi inútil. Ele foi, naquele momento, isso. para certos casos, para certas ocasiões, não funcionava, certo? Perfeito. E aí vem o Einstein, que você vê, ele coloca a introdução de uma tese do Albert Einstein, certo? Falando sobre o eletromagnetismo, e você vê que é uma tese, inclusive eu não sabia que era do Einstein até ele dizer, você vê que é um negócio bem humilde, como ele fala de várias vezes no livro, que a ciência deve ser humilde. Então ele fala lá, ele aborda que, como é que eu posso dizer? No caso, ele vai encaminhando, ele vai falando de experimentações de maneira empírica, certo? Até chegar a uma conclusão que vai dar início a toda uma nova ramificação da ciência. E aí depois, posteriormente, vocês vão ver outras pessoas usando a mesma teoria de Einstein, só que vendo que ela não funcionava para outros casos e dando início a outra ciência e assim Isso. sucessivamente, certo? É. Só Eu acho bem agora, interessante isso. Carlos, a física moderna, ela engloba a mecânica quântica e a teoria da relatividade, né, do Einstein. Ela engloba essas duas vertentes. Mas, enfim, uma coisa que eu queria que a gente falasse um pouquinho era de UFOs, né? Uhum. Que é, assim, o núcleo duro da reflexão do Sagan, né? Quer começar É, falando e depois eu continuo? pode ser, pode ser. Primeiro, assim, eu queria começar que eu tinha marcado aqui, eu fiz algumas marcações no livro, e eu acho que essa aí, ela, além de servir para uma introdução a essa parte, ela fala, resume bem assim, resume não, né? Mas ela diz um dos tópicos do livro, que ele coloca, o próprio Carl Sagan coloca uma citação do Faraday, certo? Ele pega e fala aqui, ó, que o físico britânico Faraday alertou contra a tentação poderosa de procurar evidências e aparências que estão a favor de nossos desejos e desconsiderar as que ali fazem oposição. Ou seja, você, de maneira talvez inconsciente, ignora aquelas evidências, certo, que não te favorecem, que não corroboram com a sua ideia. E você vai focar naquelas que te de certa maneira, aprovam o que você diz, certo? Mas indo para essa parte dos UFOs, era justamente, eu acho que a gente tinha até introduzido. O Carl Sagan, Carlos, ele é um me permita, só que pegar um gancho nisso que você falou, que é muito importante. Ok.
essa questão de pegar justamente as evidências que favorecem e eliminar aquelas que colocam em xeque a tese, né? Uhum. A gente vê muito isso, muito nas nossas teses universitárias, infelizmente, né? Então, você, por exemplo, nas ciências humanas, né, que é mais a minha área, Uhum. o sujeito vai defender uma determinada tese e ele pega toda a bibliografia que vai dar sustentação à tese, mas não se arrisca a colocar as teorias, a bibliografia que é contrária àquilo que está sendo dito, né? Uhum. Ora, Sim. mas a ciência, o que você está fazendo ali é uma reflexão, um texto de persuasão, mas não de convencimento, Uhum. né? É um texto de persuasão. Você está eliminando, está usando de estratégias retóricas de algumas habilidades linguísticas e discursivas para persuadir o seu interlocutor. Mas a ciência não é exatamente isso. Aonde é que você quer chegar? Você quer Exatamente. me persuadir ou você quer me mostrar coisas que são mais próximas da realidade? Se você quiser me mostrar coisas que são mais próximas da realidade, por favor, coloque no seu texto aquilo que contradiz a sua tese e tente refutar o que contradiz. Se Sim, você sim, quiser somente persuadir, aí você vai usar uma agência discursiva completamente diferente que não combina muito com a ciência. sim, claro. Até porque. Uma outra coisa é o seguinte, eu ainda estou eu não consigo ver com muita frequência, na verdade, eu quase não consigo ver as teses em que as hipóteses, o sujeito chega ao final da pesquisa e as hipóteses não são confirmadas. Sempre as hipóteses, boa parte das vezes, a grande maioria, as hipóteses são confirmadas. Ora, Uhum. mas será que isso é tão verossímil assim? Ou será que a Sim. gente está usando desse artifício de só pegar o que convém para que as hipóteses sejam confirmadas? Né? Então, é outra coisa. A gente tem que fazer uma reflexão epistemológica mais séria se a gente quiser realmente avançar. Senão, a gente fica somente na estratégia do auto-engano. Sim. Até porque eu particularmente acho muito bonito, certo? Uma pessoa ler e consumir informações que divergem com o que ela pensa. Claro, assim, eu não vou dizer, isso daí eu acho que já seria para outro debate, que qualquer fonte de informação, qualquer livro, vamos dizer assim, vale a pena ser lido. Eu não sei, eu acho que isso aí já seria para outro debate. Mas, assim, eu acho muito interessante uma pessoa que vê grandes nomes, certo, de ideias divergentes, e você lê aquilo, você aprofunda. Eu acho que se você conseguir de maneira sólida ler aquilo, se manter na sua ideia, você pode voltar até mais forte, certo, para o que Isso. você acredita, certo, para conseguir mudar a mente de outras pessoas, convencer, argumentar, sabe? Então eu acho bem interessante que as pessoas façam isso. Mas você ia falar de UFOs agora. Ah, sim, verdade. Aí sim, o Carl Sagan, como eu disse, ele é um astrônomo, então, tendo esse um livro de pseudociência, ele tratou grande parte do livro das pseudociências na astronomia, certo? E aí ele até fala que a astronomia ela surgiu de fato da astrologia. Hoje a ciência trata a astrologia como uma pseudociência, certo? Mas ela tem as suas fundações, a origem da astronomia, deu origem à astronomia no caso. E ele fala que um Como a fenômeno. química e a alquimia, né? Exatamente, exatamente. Como isso daí é bem interessante, né? Porque ele fala até de que muitas pessoas, a astrologia era como se fosse um poder do mundo antigo, ou alguns faraós, reis, não deixavam ela ser usada por qualquer um, tinham um monopólio dessa misticidade, vamos dizer assim, entende? Então eu acho bem interessante. E aí ele pega e fala principalmente, né, de um negócio que está muito comum nos Estados Unidos, que a existência, a abdução de OVNIs e UFOs, né, que seria o termo em inglês. E ele fala sobre isso, que é muito comum lá, que ele fez uma pesquisa, certo? Não lembro exatamente qual a estatística, mas que ele fala que grande parte, grande porcentagem dos americanos acreditam, dos estadunidenses, acreditam que já foram abduzidos, alguns até violentados sexualmente por Exatamente. alienígenas.
certo? Por alienígenas. Eu acho que é até um Perfeito. pouco perigoso, certo? Principalmente se fosse na mente de uma criança, porque não sei se talvez tivesse alguma mentalidade adulta por trás, induzindo ela a crer em outra coisa e tal, sabe? Quem sabe? Então, assim, Perfeito. ele fala sobre isso. Fala, e foi bom você lembrar isso, porque ele coloca uma hipótese bem forte. Ele diz, afinal de contas, veja, quando alguém diz essa onda que está tendo de pessoas que estão sendo abduzidas, que estão sendo sequestradas por alienígenas, e os alienígenas têm uma relação como é que ele diz? Incubus e súcubus, né? A relação de Uhum, sexualidade, de ato sexual. sim. Quando isso acontece, é porque existe uma espécie, segundo a argumentação dele, existe uma espécie de mecanismo mental de economia de energia. Porque é mais fácil a pessoa acreditar que é um alienígena que está violentando do que alguém em que ela deveria confiar e que está burlando essa confiança e que está violentando. É, é Uhum. mentalmente mais econômico acreditar no Confortável, alienígena, exatamente. né? E isso me lembra, Carlos, um conto da Clarice Lispector, num livro chamado A Via Crucis do Corpo, Missa Grave, em que a personagem justamente tem um sonho em que o Ixtlan é um alienígena que chega e tem uma relação sexual com ela. Né? É engraçado como a Clarice ela antecipa essa discussão do que o Sagan vai trazer com tanta veemência, né? Claro. Exatamente. E é isso, você vê uma pessoa de uma literatura bem diferente, certo? Se interseccionando alguém que está abordando um tema completamente diferente. Mas assim, e ele fala sobre essa crescente nos Estados Unidos, inclusive de origem de algumas coisas que você, hoje em dia, eu não sei se tipo, tanto que hoje em dia, às vezes você nem pensa que aquilo tem uma origem de fato tão recente, aqueles casos de plantações, sabe? Alguns desenhos e algumas plantações de trigo, Isso. milharal, sabe? E ele fala que, tipo, poxa, isso aí teve origem agora, sei lá, 1985, por aí, e que depois foi revelado, certo? Que, na verdade, era uma brincadeira, inicialmente, era uma brincadeira de dois amigos que estavam bêbados e fizeram um desenho, certo? E logo começaram a aparecer um monte de pessoa, um monte de gente dizendo que aquilo dali era uma linguagem, que a pessoa entendia a linguagem e que eram ETs, ou demônios, ou fantasmas. É. E aí começou a se propagar pelo mundo todo, certo? Até que hoje em dia realmente tem pessoas que de fato acreditam nisso. Tem canais que muita gente acredita que são sérios. Eu fico impressionado. Isso aqui é um relato até, de certa forma, pessoal, que eu não sei se vocês conhecem ou assistem o History e o Discover, certo? Os dois canais. Quando eu era menor, eu assistia bastante, certo? E eu lembro que teve um documentário no Discover sobre sereias, certo? Que ele falava, eles detalhavam e eles não diziam em nenhum momento que aquilo era um documentário ficcional, certo? Eles falavam que das sereias que foram alguns primatas que foram para a água, e eles botavam relatos de pessoas reais, algumas imagens meio de má qualidade, certo? Muita gente acreditou na época, depois de um tempo eles voltaram e disseram que tinha sido falso. Sendo que, como eu mesmo disse, essa informação que tinha sido falso não se propagou da mesma maneira que o Isso. documentário em si, sabe? Então muita gente acreditou de fato que aquilo dali era verdadeiro, sabe? Vindo de um canal que parece ser sério. O History até tem hoje, bem lembra aí, o Alienígenas do Passado, tem vários outros. O Pé Grande, que é desses, tava É. passando lá. Então você vê que realmente é bem difundido isso. Tem um livro que fez muito sucesso, né? Acho que o sujeito, agora não lembra a nacionalidade, acho que ele é dinamarquês, não lembro agora. Eric von Däniken. Eram os deuses astronautas. Isso daí fez um sucesso. Eu Sim. lembro que eu era pequeno e meu pai Aham. vinha chegava a dizer: olha, lê esse livro aqui, Eram os Deuses Astronautas.
Isso fez um grande estrondo. É. E sabe o que é curioso nesse relato dos círculos, das figuras geométricas que apareciam nos campos de agricultura e tudo, é que as pessoas diziam que... É engraçado como isso vai circulando, né? Elas diziam que É. era absolutamente impossível que um ser humano pudesse fazer daquela forma. É. Então, não É. é? E aí os sujeitos bêbados dizem, fomos nós que fizemos. Né? E eles mostraram como eles faziam, certo? E Isso. ninguém. E aí, não, alguns são verdadeiros, tem alguns poucos que são falsos, mas esses daqui que a gente tá falando são verdadeiros. Aí fica nessa, sabe? É, Debate. É engraçado, pessoas que já aparecem dizendo que sabem ler aquilo, é uma linguagem antiga, mística. é. É. Essa questão do... Tem umas coisas engraçadas. Eu peguei umas frases aqui que as pessoas não se dão conta, Carlos, de como elas entram em contradição. Aliás, em umas contradições muito engraçadas, né? Olha, por exemplo, o Sagan, ele vai pegando relatos de pessoas, né? Que dizem que foram abduzidas por OVNIs e tudo mais. Aí, um diz assim, os UFOs não existem. Acho que isso requer uma fonte de energia eterna, o que não existe. Tenho falado com Jesus. Não, Né? Isso é uma pessoa que não foi abduzida, mas que dá esse depoimento. Né? Olha o que ela está sim. dizendo. Né? Quer dizer, a negação também é anticientífica, claro. Né? Tanto a afirmação é anticientífica como a negação. Olha aqui, ó. Os UFOs não existem. Acho que isso requer uma fonte de energia eterna, o que não existe. Tenho falado com Jesus. Né? Então, Aham. entra na esfera do sobrenatural para negar algo que as pessoas... acusar o sobrenatural, né? A falsidade do sobrenatural. Um outro momento, isso daqui é bem interessante. Ó. Aí esse daqui foi abduzido, né? Diz que foi. Em 1977, um ser celeste me falou de um dano à minha cabeça que aconteceu em 1968. Então, veja, a pessoa quer convencer de que isso aconteceu, ao É. mesmo tempo diz que o ser celeste falou que tinha um dano na cabeça. É. Né? Então, elas não se dão conta das contradições. Né? Elas estão tão imersas na própria crença, no próprio desejo de acreditar, que elas colocam todo o Uhum. distanciamento realmente no ralo, pelo ralo. Elas jogam pelo ralo. Né? Uhum. Sim. Uma outra coisa interessante que ele fala é justamente a questão da sugestão e de alterações químicas nos cérebros daquelas pessoas que estão envolvidas nesse tipo de relatos. Né? E aí, veja, uma coisa que me chamou a atenção. Eu vou ler aqui. Ele diz assim, mas sabe, porque ele fala que podem ser alucinações. Uhum. Né? As pessoas podem ter alucinações. E que causas são essas das alucinações e tudo mais, né? Mas sabemos que as alucinações nascem da privação sensorial, das drogas, da doença e da febre alta, da falta de sono do tipo REM e de mudanças na química do cérebro e assim por diante. E aí vem toda a discussão sobre realidade, porque se está pautando, né? Eu coloquei o seguinte, se certa configuração química do cérebro é que determina a nossa percepção. Eu estou pegando o caso do UFO para fazer essa reflexão paralela, certo? A Uhum. questão da realidade e da percepção da realidade. Se certa configuração química do cérebro, pergunto eu, é que determina a nossa percepção, como afirmar onde se localiza o real, uma vez que ele é apenas uma projeção da nossa constituição bioquímica, que a nossa constituição bioquímica faz do exterior, né? Ou seja, Sim. o que determinadas dosagens nos fazem ver e ouvir são alucinações, mas não são o que outras proporções dão a notar. Isso quer dizer, por exemplo, se eu tomar uma certa quantidade de álcool, eu vou começar a ter uma percepção diferenciada da realidade. Sim. Sim. Mas, espera aí, então quer dizer que a minha constituição química anterior é que dizia o que era a realidade. E essa Uhum. alteração, essas substâncias que eu ingeri e que alteraram em certa medida a minha constituição química, elas geram uma realidade que não existe, né? Então, veja, Sim. a impressão que dá, na verdade, é a seguinte, que o nosso corpo é um filtro, né? Sim. A realidade é Na só um verdade, certo equilíbrio químico.
Na realidade, inclusive, até a nossa, se a gente estiver em condições normais, a gente não vê, vamos dizer assim, de fato, muitas vezes o que é real. Porque tanto é que a ciência ela não utiliza descrições sensíveis, vamos dizer assim, experiências sensíveis. Você vai ter algo empírico, algo racional, baseado em testes, em teorias e em evidências que não se baseiam apenas, certo, em testemunhas, vamos dizer assim, certo? Isso. Porque os sensíveis estão, os sentidos estão passíveis de enganos, certo? Você é um ser falho, muitas vezes, que vê coisas que você não viu na realidade. Então, assim, é complicado confiar nisso. Sim, e É a outra coisa verdade. só que eu queria adicionar, a outra coisa que eu queria adicionar era naquela parte que o senhor mesmo falou, que realmente a ciência não é negar. Tanto é que eu vi muita gente dizendo, por exemplo, então o Carl Sagan não acredita em alienígenas. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que tanto é que ele já falou várias vezes que é provável que pelo tamanho do universo é provável que exista algum outro tipo de vida, certo? Mas o que ele diz Isso. sobre esses casos de aparecimento de UFOs e etc é que as pessoas confundem justamente o que pode ser real, que realmente alienígenas podem existir, com coisas mundanas, com coisas sensacionalistas, coisas abduções que tipo, ficam totalmente no imaginário coletivo, sabe? Então, É. Aqui as pessoas estão colocando, Gabriel colocou, Lenin já cantava, daqui desse momento, do meu olhar para fora, o mundo é só miragem. Beleza, né? Clarissa está trazendo aqui, o conceito de realidade pode ser discutido filosoficamente, verdade. Né? Na verdade, o que a gente é isso que a gente está tentando fazer, né? Essa uhum, reflexão filosófica mesmo. A Matrix, bem lembrado, né? Por aí. uhum, Uma outra coisa que o Sagan coloca, uma hipótese que ele joga, é que com as religiões em baixa, ou a credibilidade das religiões em baixa, ou pelo menos assim, a repercussão, né? Elas não têm mais a mesma, muitas delas não têm a repercussão que já tiveram, a religião católica, por exemplo, né? Evidentemente, não tem mais a repercussão que já teve, né? Embora ainda seja grande. Bem, com esse declínio, o que foi que, hipótese do Sagan, né? O que pode ter acontecido? Esses alienígenas, eles foram uma espécie de revestimento religioso. uhum, Houve uma espécie de migração. O, a fé que se depositava na religião agora se deposita nos alienígenas. Né? É uma uhum, hipótese que ele lança que é bem interessante, né? uhum. É justamente aquilo que eu tinha falado sobre o selo científico. É pegar algo que a ciência aborda, de fato, a ciência aborda talvez a existência de vida lá fora, certo? Mas pegar isso, é, sensacionalizar, colocar de uma maneira vendível, vamos dizer assim, uma maneira que se propague, que, que caia naquela ideia de imaginário, de fantasia, certo? E teoricamente a pessoa tem mais, como posso dizer, ela é mais passível de acreditar naquilo porque tem um certo selo científico, não é algo completamente Também. aleatório, sabe? Então É. tem essa questão. E essa coisa da transmutação, só um complemento, né? Ora, é uma espécie de Tomás de Lampedusa, né? Do Leopardo. Então, quando ele diz algumas coisas precisam mudar para que nada mude. Então, você muda para o alienígena para que a própria fé em algo sobrenatural continue e ela permaneça, né? Isso que você estava dizendo do selo científico tem um outro aspecto interessante também. Quando a gente crê, a gente ouve muito falar de algo, né? O nosso organismo ele fica tentado a perceber, é a questão da sugestão, né? Uhum, Freudiana. Ele fica tentado a perceber aquilo que ele está habituado a ouvir. Então, aqui tem uma certa inversão de Aristóteles. Né? Aristóteles dizia: nada chega à minha razão sem antes ter passado pelos meus sentidos. Aqui, uhum,
os sentidos eles são sugestionados, né? Então, de tanto ouvir falar, vamos supor, numa espécie de alienígena que aparece toda noite em determinado local da cidade, né? De tanto ouvir aquilo, né? Você chega, por exemplo, na Praça Chora Menino, pegar um caso que circula muito. A Praça Chora Menino aqui no Recife, e tem a história de que as pessoas ouvem os choros, né, de criança, daí o nome, né? Uhum. Se você ouve muito aquilo, você pode ficar tão impressionado e tão sugestionado que os seus sentidos passam a perceber aquilo, mesmo que nessa realidade externa a coisa de fato não esteja acontecendo, né? É uma certa inversão de Aristóteles. É interessante isso. Sim. É interessante que, por exemplo, e tem algumas coisas que realmente caem no imaginário interessante, porque assim, eu vejo muita gente hoje em dia, certo? Tratando, por exemplo, um exemplo aqui, do aquecimento global, certo? Muita gente trata ainda como uma incerteza, assim, no quesito, não, será que existe? Eu acho que tem um debate lá, ou será que a ação humana, a ação antrópica tem efeito? Assim, é isso que a gente está falando, não existem certezas absolutas, mas não tem dentro da academia, isso daí é praticamente um consenso, sabe? Que realmente não existe esse debate que as pessoas aqui fora, vamos dizer assim, fora daquele do acadêmico, não sei exatamente explicar, Do mas ambiente fora acadêmico. daquilo, exatamente. As pessoas acham que realmente tem um embate lá forte entre ideias de que existe ou não o aquecimento global, porque foi tão difundido há algumas ideias de que ele seria só uma farsa, que acabou que se gerou isso, mas na verdade não é bem assim, sabe, lá dentro. Pois é. Carlos, eu queria que a gente falasse um pouquinho, deixa eu localizar aqui nas minhas anotações, sobre uma coisa que é bem importante, que é são os instrumentos que ele diz que nós precisamos desenvolver para não cairmos de maneira muito fácil nessas armadilhas científicas, nas pseudocientíficas. Então, e ele vai para a questão das falácias, a questão da lógica formal, da lógica informal. Uhum. Sabe que, eu não sei se você sabe, durante algum tempo, no colégio de aplicação, eu ministrei uma disciplina na nossa PD, uma espécie de eletiva, para quem não conhece, de lógica, né? Uma disciplina de lógica, justamente para dar uma espécie de suporte argumentativo, suporte científico para os estudantes, né? Porque eu percebia que havia, em alguma medida, uma certa carência disso. E era muito curioso como, de fato, durante a disciplina, foi um ano inteiro, eu ia notando os modos equivocados de raciocínio que estavam disseminados, que circulavam com muita facilidade, né? E durante esse ano teve um estudante, na verdade um concluinte do curso de psicologia cognitiva, que estava fazendo uma pesquisa no colégio de aplicação e para o TCC dele, e ele notou, acompanhando as aulas e em outros espaços também da própria universidade, que havia uma falácia muito comum nos discursos das pessoas, que era você errar na relação de causa e consequência, né? Mas a gente vai chegar lá e eu queria começar falando da importância da lógica, da importância de não incorrer em falácia para a própria constituição da cidadania. Você quer falar sobre isso? Ele aborda no livro? Sim. Eu acho que é até no capítulo 12 que ele dedica um capítulo para isso, só eu tenho marcado aqui. Mas, só de citar uma coisa, eu acho interessante que às vezes tem algo que eu concordo, certo? Eu tenho uma ideia sobre algo. E aí eu vejo uma pessoa que talvez ela tenha a mesma ideia que eu sobre essa mesma coisa, só que eu vejo que o argumento que ela usa para defender essa ideia dela é um argumento que eu não concordo, sabe? É um argumento que eu acho falho, sabe? Tipo, não é. Eu concordo que essa coisa é assim, mas eu não concordo por esse caminho que você está indo, sabe?
e às vezes a pessoa entende que eu estou discordando do ponto dela, do ponto final, e não do caminho, do percurso que ela fez para Isso. chegar lá em si, sabe? Então, eu vejo isso de maneira bem você concordar, às vezes muda muito o posicionamento de uma pessoa. Às vezes elas concordam com a mesma coisa, mas a trajetória até isso faz a ideia delas, a ideologia, vamos dizer assim, mudar completamente uma da outra, ser totalmente distinta. Então, Perfeito. é bem interessante. Foi ótimo você usar essa palavra, caminho, porque a reflexão é essa, é de método, né? Método é caminho, né? É o caminho que a pessoa usou. Então, você pode até estar enunciando algo sustentável, né? A sua conclusão ser sustentável, a sua conclusão ser verossímil, não quero nem usar verdadeira, ela ser verossímil, né? Bom, sim. Mas o caminho, não, o caminho é equivocado. Existe entre a premissa inicial e a conclusão, os mecanismos lógicos que você utilizou foram falsos, né? Então, esse caminho ele é inválido, né? Essa trajetória é inválida, né? Eu queria só lembrar de uma coisa, que em ciência, o não é não, muitas vezes. Mas o sim é sempre um talvez, É. né? Então, isso é uma coisa que eu queria só colocar aqui para a gente não perder de vista. Olha o que ele coloca. Ele coloca lá no livro a história dos dragões. Lembra dessa história? Do sujeito que chega com um depoimento de um dragão incorpóreo. Uhum. Né? Olha, tem um Sim, dragão no sim. meu quarto. Aí diz, tem um dragão. Que história é essa que tem um dragão? Vamos lá ver. Não, mas o dragão ele é invisível, você não vai conseguir ver. Ah, tá bom. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar um pó, colocar uma farinha no chão para ver se a gente consegue captar as pegadas, né, desse dragão invisível. Não, não, mas ele também é imune. Ou seja, a pessoa vai colocando uma série de impossibilidades de verificação da existência daquele dragão. Ela está enunciando algo e você não tem como verificar a própria existência daquilo que ela está dizendo. Isso é complicado para a ciência. A ciência não tem como aceitar, porque o Karl Popper, por exemplo, na lógica da investigação científica, ele vai dizer que para que um conhecimento ele tenha um estatuto científico, ele precisa ter as teorias precisam ter uma falseabilidade. Aquilo precisa ser contestado. Você tem possibilidade de contestar. Se você não tem possibilidade de contestar, deixa de ser ciência e vira dogma. Deixa de ser ciência e vira uma fé, né? Então, por exemplo, tem um pensador brasileiro, ele morreu em 91, chamado Zé Guilherme Melchior. E o Melchior ele tinha um grande ranço ele era uma espécie de neo-iluminista, e ele tinha uma grande dificuldade com a psicanálise, porque ele dizia que a Uhum. psicanálise ela era autoimune. Você não tinha como contestar uma série de pressupostos da psicanálise. Ela se autoimunizava. Então, a questão do ato falho, por exemplo, quando você... Aí o psicanalista diz, não, você agiu, você falou tal palavra, porque, na verdade, a sua mente está mascarando esse tipo de comportamento, esse tipo de trauma, etc. Aí a pessoa diz, não, mas eu falei isso porque, na verdade, eu pensei em tal situação. Aí o psicanalista diz, não, mas a sua própria negação já é um sintoma desse problema. Veja, então, a Uhum. teoria ela é autoimune, ela É, não tem a possibilidade de ser falseada. E aí é, vira uma espécie de crença, uma espécie de dogma. É complicado. A ciência ela tem dificuldade de é. aceitar. Não entra na regra da testagem. Se não entra na regra da testagem, não entra no próprio jogo democrático da ciência. Né? Sim. Exatamente, é isso que eu vejo, por exemplo. E com isso não quer dizer, por exemplo, Freud, né, que seria um dos pais assim da psicanálise, tem muita coisa nele que você pode dizer, não, isso aqui é pseudociência, certo? Sim. Realmente. Só que isso aí também não ignora, não despreza, vamos dizer assim, a importância dele para De modo outras algum. áreas que pode ser usado, entende? Então, assim, não é bem uma querendo descredibilizar a pessoa, é sim Isso. colocando que não existe um espaço para uma autocrítica, certo? Não tem um espaço, ela é uma armadura que impenetrável sempre certa. É. Não, e veja, isso é o Melchior, né?
Eu Sim. adoro a psicanálise, eu particularmente, né? Eu acho que algumas ferramentas da psicanálise são extremamente interessantes, inclusive para a própria literatura, né? Eu Uhum. lembro que uma vez eu fiz um artigo fazendo justamente a leitura psicanalítica de um poema de Cecília Meirelles, né? E, bem, a psicanálise tem suas contribuições, né? Agora, o Merchior tem essa restrição em relação Sim. a esse aspecto da psicanálise, né? Aham. O, tinha uma outra coisinha aqui, Eu lembro até, e professor, que em sala de pode aula falar. você falou. Eu lembro até que em sala de aula o senhor. Eu acho que a gente tava. Foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. O senhor tinha falado como Machado de Assis já abordava, certo? Mesmo que de modo, vamos dizer assim, sem o nome psicanálise, ele já tinha, de certa forma, uma ideia da psicanálise. Eu acho que foi Memórias Póstumas, eu não tenho certeza. Isso. Foi Machado de Assis, mas eu não lembro se Machado, foi Memórias Póstumas. Machado ele já antecipou muita coisa que estava sendo desenvolvida, ainda estava sendo gestada ou difundida naquele tempo dele, né? Assim como Nietzsche fez isso também, né? Nietzsche ele se recusou, inclusive, a dialogar a ser apresentado a Freud e tal, porque ele não queria que o pensamento freudiano fosse interferisse no modo dele de raciocinar, né? Então, Aham. Machado foi pioneiro em vários aspectos, né? A investigação psicológica das personagens, Machado, por exemplo, uma estudiosa de Machado chamada Cleusa Rios, né? Tem o meu sobrenome, e ela justamente faz o tempo inteiro leituras psicanalíticas de Machado, em Dom Casmurro, por exemplo, né? Você pode o tempo todo fazer tem o delírio de Brás Cubas, Clarissa está lembrando aqui, né? Eu acho que foi até o ponto que a gente colocou na nossa conversa em sala de aula. Mas, por exemplo, Uhum. o Bentinho, a relação de Bentinho com a mãe, e que ele, em boa medida, transfere para Capitu, isso a psicanálise é um prato cheio para a psicanálise, né? Carlos, vamos falar um pouquinho das falácias, né, que ele coloca, nas falácias mais recorrentes, né? Porque a falácia, ela tem que ser abordada. A falácia é uma espécie de gato por lebre do, do pensamento, né? Você está jogando dominó ali Uhum. e você passa um gato, né? Você está burlando a lei do jogo, você está burlando a regra do jogo. Você está raciocinando e vem alguém com uma falácia e aquela falácia passa. Nos discursos políticos, por exemplo, discursos Sim. de, da esfera do direito, tudo isso, isso acontece com muita frequência, né? Mas a ciência, ela tem a possibilidade de verificar com lentidão as etapas, né? E essas coisas não podem passar, né? Bom, embora passe naturalmente, mas o tempo é outro. Ele coloca aqui o seguinte: a falácia post hoc ergo propter hoc. Ela é uma falácia que é muito comum nessas crenças. As crenças de caráter religioso que ele traz o tempo todo. Por exemplo, o que é a falácia post hoc ergo propter hoc? Significa, porque veio depois disso, então veio por causa disso. Exemplo, a, a dança da chuva, né? Imagine que os sujeitos se reúnem e começam a fazer uma dança da chuva. Depois de fazer a dança da chuva, no dia seguinte chove. Aí se infere o quê? Que choveu porque houve a dança da chuva. Ou seja, veio depois disso, a chuva veio depois da dança, então veio por causa da dança, né? A dança é a causa. Mistura-se as circunstâncias. O que é uma circunstância puramente temporal se transforma numa circunstância causal, né? Isso é uma falácia, né? Então, é algo a ser combatido. Ele chama atenção. Isso é muito comum, esse tipo de falácia. A falácia que eu me referi em sala de aula, que
o nosso pesquisador identificou muito, é a falácia da implicação invertida, né? Então, deixa eu ver se eu encontro um caso aqui, né? Se A, então B, certo? A negação seria, se não B, então não A. Mas aí as pessoas dizem, se não A, então não B. É muito comum. Vou dar um exemplo. Um exemplo que é uma espécie de redução ao absurdo. Fica muito claro que isso é uma falácia. Eu digo assim, Carlos, se eu colocar veneno na sua comida, você morre. Né? Não coloquei veneno na sua comida, logo você não morreu. É uma falácia. Né? Porque você pode ter outras coisas podem ter propiciado a sua morte, além do veneno. Então, o raciocínio correto seria, eu digo assim, se eu colocar veneno na sua comida, você morre. Se você não morreu, é porque eu não coloquei veneno na sua comida. Essa é a negação correta. Mas geralmente se nega de maneira equivocada. Isso está muito comum nos discursos. Isso foi identificado na pesquisa do IVE. Você quer falar alguma coisa? Não, concordo completamente. Ele fala sobre isso. No caso, eu acho que ele até cita exatamente esse termo, que eu acho que o senhor também já citou em aula com a gente, pelo que eu me lembro. Acho que você já chegou a falar dessa expressão. Mas, assim, é justamente isso. Muitas vezes, por exemplo, se vê até o caso que, vamos dizer, sai uma manchete, certo, falando de OVNIs, ok? E um OVNI, um UFO, seria um objeto voador não identificado. Não quer dizer que Isso. necessariamente seja um alienígena, certo? Isso. Só que tende-se a ser a primeira coisa, certo? Eu acho que, na verdade, as pessoas nem questionam, sabe? Aquilo dali se aquilo realmente aconteceu, foi um alienígena. Não pode ter sido um balão, não pode ter sido nenhuma outra coisa. Foi um alienígena. Então acaba se difundindo dessa forma, vamos dizer assim, porque as pessoas às vezes não têm o conhecimento necessário para analisar tal coisa, e elas, quando elas analisam pelo senso comum, vamos dizer assim, e acabam tendo uma visão precipitada. Eu não vou dizer equivocada, mas precipitada Sim. sobre aquilo. Não, e a precipitação leva ao equívoco. Não tem por que ter receio de usar a palavra, não. A ciência, ela pede essa lentidão. Geralmente, a precipitação leva ao equívoco mesmo. Eu queria trazer as consequências sociais de grande impacto dessas falácias, que ele coloca no livro, né? Olha isso aqui. Ele fala do programa Head Start, né? É um programa de apoio social, né? Que havia para as crianças com defasagem de aprendizagem nos Estados Unidos. E aí o que acontecia? Depois se fazia avaliação desse programa, se via que os resultados não eram tão bons. Geralmente, esses programas eram para pessoas pobres e que geralmente, por uma série de correlações que a gente conhece, inclusive no nosso país, infelizmente, geralmente eram pessoas negras, essas pessoas que estavam excluídas, que eram pobres, geralmente eram pessoas negras, né? E aí veja que coisa complicada, né? Era o seguinte, o programa Head Start e o fracasso permanente das crianças pobres levou à falácia causação-correlação. Causação versus correlação, né? Para muitos, isto significaria que crianças pobres, geralmente negras, tinham quociente de inteligência inferior às restantes. Porque elas recebiam um apoio, né, do programa de suporte e não em relação às outras, geralmente brancas. E que, evidentemente, isso só ajudava a reforçar toda a relação complicada que existe de racismo, que existe aqui no Brasil, existe nos Estados Unidos, né, de preconceito. Só que o que ocorreu? Quando os problemas sociais, o Head Start atacou a questão escolar, mas também procurou verificar situações de família, dar suporte aos pais,
Aí as crianças começaram a ter desempenhos satisfatórios. Amplamente satisfatórios. Ou seja, essa correlação imediata que estabeleceram de resultados, atacaram um determinado aspecto e esse aspecto não respondeu à expectativa que se tinha. Então, é porque aquelas crianças pobres, pretas, são inferiores cognitivamente. Né? Uhum. Só que não estavam atacando outras variáveis fundamentais para esse desenvolvimento, que eram as variáveis sociais. Uhum. Né? E quando atacaram, os resultados passaram a ser outros. Então, veja o problema que é você incorrer numa falácia. Por isso que as falácias, elas, muito costumeiramente, são antidemocráticas, elas são tirânicas, elas criam situações terríveis. Né? Uhum. Então, em um outro caso, é o seguinte, veja que coisa, né? Isso citando o Sagan. A sociedade impedia as mulheres de entrar na ciência. Falando justamente que, como a ciência, não havia muitas mulheres na ciência, né? Então se inferia que era porque as mulheres não tinham aptidão para a ciência, elas não tinham um raciocínio rigoroso para a ciência, elas eram mais dadas ao sentimentalismo, etc, etc. Né? E não, Uhum. evidentemente que não era isso, tinha outras variáveis que não estavam sendo levadas em consideração. Né? Aí ele, Uhum. citando textualmente o Sagan, a sociedade impedia as mulheres de entrar na ciência. E depois as criticava por isso, confundindo causa e efeito. Você quer ser astrônoma, minha jovem? De novo, né? Por que não pode? Porque você não dá para isso. Como sabemos que você não dá para isso? Porque as mulheres nunca foram astrônomas. Ou seja, temos a falácia do raciocínio circular da petição de princípio, e que mistura causa e efeito. E qual é a consequência disso? Se a gente acreditar nesse tipo de falácia, a gente mantém, a gente vai simplesmente perpetuar um estamento, um establishment que não nos interessa, que ele é opressor, que ele é excludente. Tudo isso a partir de um raciocínio fortemente falacioso. Ou seja, atacar falácias, estudar lógica para se apropriar desses mecanismos de pensamento, isso é um ato democrático, isso é um ato, de fato, uma ação de cidadania, tem que ser desenvolvida. Uhum. Sim. Exatamente, tem consequências adversas, assim, inclusive tem uma coisa que liga o tema do Enem do ano retrasado, certo? Que foi a manipulação do controle, eu não lembro exatamente, eu acho que é uso do controle de dados para a manipulação, certo? Dos Isso. algoritmos, é alguma coisa assim. Basicamente envolvendo essa questão do uso de algoritmos para a manipulação das pessoas, certo? E eu estava vendo um vídeo sobre esse livro, certo? De um canal que eu gosto até, que é o canal do Pirula. E ele estava falando como, por exemplo, não criticando um outro canal, mas assim, ele estava comparando um canal que abordava a ciência de uma maneira mais cética, certo? Que no caso usou de exemplo nerdologia, eu acho que provavelmente pessoas aqui vão conhecer, e ele pegou outro que usa a ciência de uma maneira mais, vamos dizer assim, faz vídeos mais sensacionalistas assim, essa hipótese aqui, ou essa vidente, esse mito, sabe? Traz essas falácias, traz essas pseudociências e expõe elas. E você vê que apesar dos dois terem o mesmo, vamos dizer assim, serem bem feitos, certos vídeos são bem editados e tal, mas o canal que aborda a ciência de uma maneira mais cética, certo? Apesar de ser bem interessante, tem por volta de 3 milhões de inscritos, certo? E o outro, que trata, que é o Você Sabia, pessoas aqui devem conhecer também, que trata dessa maneira mais sensacional, mais visando visualização e tal, tem por volta de 35 milhões, entende? E eles cresceram juntos e tal, você vê uma diferença no número de acessos. E ele falou até, eu estou fazendo esse vídeo aqui sobre esse livro, mas infelizmente não vai chegar justamente em quem eu queria que chegasse. Porque quem assiste esse vídeo é quem já conhece meu canal e, por sua vez, tem uma ideia mais rigorosa sobre esse ver meu canal. E muitas vezes não tem uma ideia muito rigorosa sobre a ciência, que é a qual esse livro serve, simplesmente não vai ter acesso a ele
porque os próprios algoritmos não deixam, entende? Então fica É, nesse ciclo vicioso de uma bolha. vira uma relação endógena, né? Aham, exatamente. Vira ou, para usar mais Travou para mim. Carlos, Carlos, a gente poderia encaminhar a live gravando. Tá por aí? Tá me ouvindo, Carlos? Voltou. Não, tá travando ainda um pouco. Voltou agora. Agora voltou. Ó, pronto. Ele começa falando, é engraçado que ele diz o seguinte, por exemplo, o melhor que temos. Ora, se a gente mudar o núcleo do sujeito, né, também vai caber. Se a gente colocar no lugar de ciência, colocar democracia, também cabe. A democracia não é um modelo perfeito, mas é o melhor que temos, né? Ciência e democracia, ele vai mostrar como o tempo inteiro estão caminhando lado a lado. Mas, claro, porque o que vale para a democracia, vale para a ciência. A questão da transparência, a questão do diálogo, da abertura, né? De você estar disponível para receber a contradição, o contraditório o tempo todo. Então, é muito sintomático que onde tem menos democracia, a ciência também é atacada, né? Então, ele até chama atenção, né? Por exemplo, onde é que a ciência começa a ganhar muita força nesse modelo como a gente a conhece hoje? Lá entre os gregos, né? Na Grécia. Por exemplo, a gente sabe que inicialmente nós tínhamos a crença nos deuses, né? Sim. Nos mitos e tudo mais. Mas vinham os pré-socráticos e colocam uma fenda nisso aí. Porque eles passam a querer justificar os fenômenos não a partir de divindades, mas a partir da natureza. A partir da água, a partir do fogo, do ar, né? Então, esses filósofos da natureza são os físicos. Porque física é justamente a natureza, né? As obras de Newton eram obras sobre a natureza, ele intitula assim, né? Mas fala um pouquinho aí, depois eu retorno. Não, sim, com certeza, sabe? Você tem essa relação, certo? Ele aborda também em diferentes sistemas, vamos dizer assim, como funcionou e que cada um teve suas falhas, cada um teve suas características próprias. Uns tentaram ajeitar algumas falhas que tinham no outro, só que acabaram gerando novas falhas. E eu acho que, querendo ou não, parece um pouco, certo? A democracia deve, pelo menos, em teoria, ser sempre aperfeiçoada, deve ter uma tentativa sempre de aperfeiçoamento das relações na sociedade, para cada vez conseguir aperfeiçoar ela e tornar ela mais justa, mas, e a ciência também, certo? A ciência tenta se aperfeiçoar cada vez, e eu acho que quando a gente olha, eu já ouvi muitas pessoas dizendo, quando a gente olha vamos dizer assim, pelo tempo de vida humano, talvez a ciência não seja. Então, apesar de que eu, particularmente, eu acho que é rápido assim, mas muita gente diz, não, demora muito e tal. Só que eu acho que se você analisar de maneira geral, você vê que 4 séculos atrás as pessoas tinham uma visão bem diferente sobre, sei lá, quem era o centro do universo, no caso do sistema solar, o que era a Lua. E hoje a gente a gente já chegou na Lua. Existem falácias sobre isso. Pessoas acreditam, a gente não foi, na verdade. Só que essas pessoas elas investem bastante tempo. Eu acho isso interessante que elas investem realmente tempo pesquisando evidências de que a gente não chegou na Lua, certo? Porque talvez essas teorias elas sejam mais
sei lá, mais confortáveis não seria a palavra, mas seriam mais fantásticas, seriam mais interessantes de se ouvir que o homem que é uma conspiração. Só que, na verdade, se você pesquisar, você vê que o homem já foi 6 vezes à Lua, certo? A Apollo 11, aquela que teve a controvérsia, foi uma vez e mesmo assim não tem essa controvérsia que eles acham. E aí fica nesse debate eterno, sabe? É bem interessante ver como as pessoas investem tempo nessas teorias, mas elas não investem nas teorias que provam o que aconteceu de fato, sabe? Elas preferem continuar na conspiração, vamos dizer assim. Na conspiração. É porque a ciência ela está pautada. É engraçado, porque a relação ciência-democracia não é só ciência-democracia, é a argumentação. O núcleo da ciência é a argumentação, né? Tem o experimento e tal, mas é a argumentação. Então, a teologia, por exemplo, ela não é exatamente científica nesse modelo mais restrito da palavra, mas ela pode ser democrática, né? A reflexão teológica, o teólogo mesmo, ele está, inclusive, disponível a negar a possibilidade de... Né? Reflexão sobre arte, por exemplo. A arte ela não tem a possibilidade de ser científica nesse sentido restrito também. A teoria da arte, né? Kant já dizia isso, né? Que não é possível fazer esse tipo de conversão. Mas isso não impede que a arte seja debatida, que ela passe pelo crivo da argumentação. E essa argumentação faz com que esse tipo de vivência, de convivência, seja democrático também. Tudo que não pode ser argumentado namora de maneira muito próxima com a tirania, né? Com os totalitarismos. Né? Então, eu queria lembrar só o seguinte, que a gente, pelo menos a minha fala final, aquilo que o Sagan coloca. A ciência pede, de um lado, admiração, do outro, ceticismo. Né? Ou seja, você precisa ter a mente aberta, por um lado, né? Mas precisa ser cético. Aí eu gosto de uma imagem que ele usa, né? Que é a seguinte: você precisa ter a mente aberta, mas não o suficiente para que o cérebro caia. Né? Então, tudo bem, tem a mente aberta, mas tem um ceticismo para que a razão continue pulsando e reverberando ali. Exatamente. Tem algumas coisas que, assim, ele até cita que acusações, afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Ou seja, uma pessoa chegar e dizer algo que, nossa, muda totalmente as coisas, ela precisa ter uma evidência muito forte. Muito forte. Certo? Não é só você ouvir falar, não, faz sentido, vou ficar aberto, vou pegar isso e vou começar a seguir, sei lá, a colocar isso como um debate. Não. Ela precisa chegar com uma evidência forte para começar um debate científico aí. Sabe? Isso. Perfeito. Carlos, falta 1 minuto e meio, né? E eu acho que foi legal o debate, a gente conseguiu conversar sobre o livro. Tem muito mais coisa, evidentemente. O livro tem mais de 500 páginas, mas a gente conseguiu pegar uma boa parte do que eu acho que o núcleo do que o Sagan debate aqui e como isso é importante para o nosso dia a dia de reflexivo, né? Como a gente precisa de tudo isso que o Sagan está trazendo para a gente afinar o nosso modo de receber o mundo. Mas obrigado, professor. Todo mundo que escutou também, obrigado por verem. E é isso, eu acho que não é que você não possa ouvir diferentes ideias, não, você tem que ser cético, e cético, como você bem disse, não significa negar, mas significa, eu acho, que duvidar, questionar aquilo e tentar extrair até que ponto é verdade, até que ponto eu posso refutar, sabe? E é isso. Um debate, principalmente, tem que ser uma troca de ideia e não eu querendo destruir você, sabe? Perfeito. É isso aí. Né? A gente tem que entender que são as ideias que disputam, não as pessoas. Né? Então, queria agradecer a todos que participaram, que estão aqui. Né? E, enfim, fica para uma próxima. Uma próxima a gente se rever. Obrigado, gente.